Olá, amados de meu Deus, que alegria estar em contato aqui de novo com vocês através do nosso programa Café e Fé. Nosso objetivo aqui é anunciar sempre o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa maravilha de mensagem do Deus que habitou conosco, Emmanuel, e que por sua graça Ele vem habitar em nós sermos tabernáculos de Deus. Nós temos aqui os links na sua tela de TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Eu quero que você preste atenção que nós contamos com a sua participação. Nós estamos realmente, seriamente empenhados que você participe conosco, que você colabore conosco para que esse programa ele possa se manter. Existem custos, existem despesas, e que você é um parceiro nosso e nós contamos profundamente com as suas orações. Não se esqueça que essa é uma parte fundamental. O mundo espiritual não funciona sem orações. E que você divulgue esse programa para que outras pessoas que você quer bem, que você gosta, que queira conhecer o Evangelho, outras pessoas possam ouvir e serem impactadas com a mensagem. Nós vamos a um breve devocional e logo a gente está de volta. Olá, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Você já ouviu a expressão vamos orar? Esta é uma expressão muito comum no meio evangélico, nas reuniões de estudo da Bíblia e etc. Algumas ainda dizem vamos fazer uma oração, mas o que vem à sua mente no momento em que você ouve essa expressão, vamos orar? Eu gostaria de mostrar para vocês 5 aspectos que precisamos considerar em relação à oração. E eu coloquei um aspecto para cada dedo da mão para facilitar a memorização. E são esses aqui. Nós temos adoração, ações de graças, intercessão, confissão e petição. E hoje eu quero falar para vocês sobre a adoração. O polegar representa a adoração. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem. Ou seja, se prostrem em reverência, beijem a mão em espírito e em verdade. O que diz em João capítulo 4, versículo 24. Todo ser humano é por natureza um adorador, mas a quem ele adora dará ou mostrará onde ele passará a sua eternidade. Somente os nascidos de Deus adoram a Deus. E adorar significa prostrar-se e beijar a mão. Essa é a postura do coração que toda nova criatura precisa ter em relação a Deus. É um prostrar-se reverenciando ao único e soberano Deus, a Trindade Santa. Na oração reconhecemos o que Deus revelou a respeito de si, ou seja, o que Ele nos mostrou sobre si mesmo, os seus atributos e as suas obras. Em Êxodo 15, 11 diz, Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade? Não há nada ou alguém que possamos usar para comparar com o único e verdadeiro Deus. Exalte a Deus reconhecendo sua soberania e majestade. Adore-o pelo que Ele é e o que representa para a sua vida, como seu Deus, como seu Senhor e seu Salvador. O Salmo 146, 1 e 2 diz, Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor.
Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E nós podemos fazer isso na oração, na intimidade com o Senhor. Que nosso prazer seja louvá-lo e adorá-lo. Isso pode ser feito também juntamente com todos os outros aspectos que veremos nos próximos programas. Graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Vocês sabem que nós temos aqui um processo de olhar os milagres de Jesus à luz do Evangelho de João. Nós estamos procurando focalizar no nosso café e fé aquilo que aconteceu no ministério de Jesus, que são os sinais escolhidos pelo evangelista e apóstolo João. Ele procurou, entre muitos sinais, porque Jesus, ele mesmo descreve que Jesus fez muitos sinais e que se fossem descritos todos eles, as bibliotecas não caberiam tantos livros, mas ele escolheu 7, que são sinais que apelam para uma realidade. No programa passado, nós falamos sobre o primeiro, que é a palavra. Foi aquele milagre que aconteceu no casamento em Caná da Galileia. Jesus tinha sido convidado para aquele casamento e faltou o vinho. E Jesus, ele incitado por Maria a entrar em ação, foi a primeira vez que ele realizou um milagre. E nós chamamos a atenção sobre aquele milagre ter acontecido exatamente num casamento, porque é no casamento onde os problemas acontecem. Eu estou me casando há 50 anos, esse ano faço 50 anos de papel passado e mais outros tantos de namoro e noivado, e a gente tem problemas, a gente tem as dificuldades relacionais, mas nós temos Jesus na nossa vida, no nosso lar, e a presença dele no nosso lar tem feito milagres, transformando nossas vidas. Então esse milagre é o milagre da palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder criador, ela tem o poder salvador, ela tem o poder santificador, ela tem o poder de preservar, de sustentar. E este sinal, ele é fundamental para nós compreendermos o significado da fé. A fé, ela está alicerçada na palavra de Deus. Se não houver palavra de Deus, não vai haver fé. O apóstolo Paulo vai descrever isso na carta aos Romanos, que ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé surge, a fé aparece. A fé se manifesta pelo escutar, mas não é um ouvir simplesmente desobediente, é um ouvir obediente, um ouvir que vem caracterizado pela prática, o ouvir obediente da palavra de Deus. Isso vai gerar fé. Primeiro, a palavra vai refletir em nós, produzindo fé.
eu gosto sempre de citar uma frase de C.S. Lewis, que eu acho lapidar. Ele diz: assim como o sol nos dá a luz para nós vermos o sol, a palavra de Deus nos dá fé para crermos em Deus. O sol produz uma luz que nos dá condições de ver o sol e ver a realidade deste mundo. E Deus nos dá uma palavra que gera em nós fé para crermos em Deus. Isto é fundamental. Então, o segundo sinal é exatamente a fé. O primeiro é a palavra, o segundo sinal é a fé. Nós vamos verificar este fato aconteceu com um homem, um régulo, um oficial do rei. Eu vou ler um texto aqui das Escrituras, que está no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. João está descrevendo o que aconteceu e dizendo que Jesus voltou a Galileia depois dele ter ido à Judéia nesse meio tempo. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E ele, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha que sinal mais interessante. Um homem que tem uma criança, um filho enfermo à morte. Ele morava na cidade de Cafarnaum e Jesus estava na cidade de Caná, mesma cidade onde ele havia transformado a água em vinho. Nesse espaço aí, são 27 quilômetros mais ou menos de distância entre uma cidade e outra. Este homem chega para Jesus e lhe diz que seu filho está à morte e que ele precisava que Jesus curasse. Ora, se Jesus transformou água em vinho, transformou uma coisa corriqueira numa coisa excepcional, e para tentar entender isso, nós vamos só dar uma pequena informação aqui. Segundo um físico, ele uma vez fez uns cálculos que para transformar 700 litros de água em 700 litros de vinho, seria necessário a energia. Agora, veja bem,
o Sol, essa aqui é a nossa estrela de quinta grandeza que cuida aqui do nosso sistema solar, ele produz 6 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas de energia por segundo. E seriam necessárias 100 milhões de estrelas semelhantes ao Sol, produzindo energia por 24 horas para poder transformar 700 litros de água em 700 litros de vinho. E Jesus nem suou. Ele simplesmente disse, ele não pegou na água, ele disse aos serventes, peguem a água, encham lá, tirem água. Ele não ficou, ele simplesmente transformou. Se ele fez este milagre, ele pode curar meu filho. Ele pode curar meu filho, que está à morte. Preste atenção neste homem procurando Jesus. Ele era um régulo, ele era um pequeno rei, é a expressão que a Bíblia usa. Ele era uma pessoa que estava ligada possivelmente a Herodes Antipas. Ele era uma pessoa ilustre, poderosa, e ele procura Jesus. Mas vamos dar uma paradinha e a gente volta já já. Como eu estava dizendo para vocês, aquele oficial, aquele pequeno rei, procura Jesus para curar o filho dele. E Jesus faz uma interpelação interessante. Ele diz assim, se você não vir sinais, você vai precisar ver sinal para poder crer. Você precisa de sinal, de prodígios, para que você possa crer. E o homem diz, essa discussão não me compete. Vai logo, Jesus. Vai imediatamente, porque meu filho está à morte. E ele pede ao Senhor, ele roga ao Senhor que vá curar o filho dele. E Jesus diz o seguinte, vai, teu filho vive. Jesus parece que aqui quis mexer com o aspecto fé realmente. Eu não vou. Você está querendo a minha presença, mas eu não vou. Vai, teu filho vive. E o texto bíblico diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Mas aqui há uns detalhes que precisam chamar a nossa atenção. Detalhes importantes. Será que ele partiu imediatamente? O texto bíblico nos mostra que não foi imediatamente. Porque os seus servos vieram ao encontro dele. E ele indagou, e os servos disseram, olha, o teu filho vive. E ele indagou, a que horas o meu filho se sentiu melhor? E eles disseram, ontem, a hora 7ª, ou seja, a 1h da tarde. Ontem, a 1h da tarde, ele ficou curado. São 27 quilômetros
Este régulo, este oficial, ele não andava a pé. Ele possivelmente tinha uma biga que puxada a cavalo. Isto fazia com que em 2 horas, 2h30, 3 horas, no máximo, ele estaria voltando. Entre uma cidade e outra, com 3 horas ele estaria lá. E ele não voltou no mesmo dia. Sabe por quê? Porque quando você crê, você descansa. Quando você crê, você perde a ansiedade. Porque a ansiedade, ela é o oposto da fé. E esse homem creu. Eu faço uma imaginação. É apenas uma questão que eu imagino. Que ele, quando Jesus disse, vai que teu filho vive, ele diz, bem, agora eu não preciso voltar em cima do rasto. Eu vou ficar aqui na casa de um amigo, vou comer aqui um pouquinho com ele, vou comer um peixe, vou ficar com ele aqui em Caná. Quem sabe tenha sobrado um pouco do vinho de Jesus ainda lá na festa. Eu vou ficar aqui. Porque ele só partiu no outro dia e ele disse, àquela hora, era a mesma hora, ele estava voltando no outro dia para a sua casa. Isto me chama muita atenção. Quando você crê, você descansa. Você não tem mais aquela trepidação, aquela agitação. Há um estado de confiança. Aquele que crê, diz o profeta Isaías, espera. Aquele que crê, se assenta. Aquele que crê, ele está numa posição de descanso, porque ele sabe em quem tem crido e está bem certo de que ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Este régulo, este oficial do rei, ele creu na palavra de Jesus. E não só ele, o texto bíblico diz que creu ele e toda a sua família. Porque é esta a característica da palavra de Deus. Aconteceu também com aquele carcereiro em Filipos, que quando ele entrou em pânico e até queria se matar, porque as portas do cárcere onde estava Paulo e Silas presos, elas foram abertas e o carcereiro ficou angustiado. E Paulo disse, não faças isto, nós estamos todos aqui. E ele disse, e agora o que eu devo fazer? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, tu e a tua casa. E o texto bíblico vai nos mostrar que em seguida Paulo pregou a palavra de Deus, o Evangelho, e ele e a sua casa creram. E aqui também, quando aquele homem percebeu que Jesus era a fonte da fé, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o autor, e ele também é o executivo ou consumador da fé. Esse homem creu e ele descansou. A pergunta que a gente faz a você, você crê de fato na palavra de Deus? Você crê de todo o seu coração de que Jesus é o Filho de Deus e que ele pode trazer o descanso para a sua alma? É este o ponto que você precisa pensar. O régulo, o oficial,
tinha uma crise, um filho morrendo, ele traz o problema para Jesus, Jesus não vai lá, Jesus não usa o humanismo que a gente sempre usa, ele simplesmente despertou a fé, ele usou a palavra, vai, o teu filho vive, e o homem creu na palavra de Jesus. O Jesus diz assim, venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês a minha canga, o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Jesus está fazendo um convite a você, venha a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou dar descanso a você. Aquele que crê, ele vai encontrar o descanso no Senhor. O primeiro milagre de Jesus foi a palavra. O segundo milagre de Jesus desperta a fé. A palavra de Deus, ela opera em mim a condição de crer. Quando nós cremos, a coisa acontece. Nós vimos que no primeiro milagre de Caná da Galileia, quem exerceu a fé de modo prático foram os serventes. E agora quem exerce a fé de modo prático é o próprio pai do garoto enfermo e também a sua família. Eu quero deixar aqui com você a provocação, que é, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será santificado. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será preservado. Creia no Senhor Jesus Cristo e a sua vida terá os milagres necessários para uma vida de contentamento, de alegria, para a glória de Deus e para a sua realização, para o seu contentamento pessoal. Eu espero encontrar você em breve aqui no nosso programa Café e Fé, de coração para coração. Até a outra vez.